Muito bem, eu me chamo Sidney Lopes e no vídeo de hoje nós vamos falar, no estudo de hoje, a questão dos anticristo, que se encontra no livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo 18. Primeiramente, eu quero dizer que o Salvador era hebreu e que a letra J existe, só tem 500 anos. Então é muito tremendo, né? Essa visão que nós e Altim temos de estar podendo aproximar as pessoas da verdade, tirar as pessoas do engano, da mentira, e dizer também que quando você chama o Altíssimo Yahweh, o Criador de todas as coisas, de Deus, você está dizendo que ele é Zeus, porque a origem do nome Deus vem de Zeus, e Zeus era um deus da mitologia grega, era um homem. E este homem Zeus, ele casou-se com a Europa. Então, aprenda a estudar as escrituras e levar a realidade da verdade, a realidade dos fatos, porque muitos anticristos têm se levantado para introduzir no meio da população, enganar toda a população. E o Deus que eles invocam ama as notas de 100. Eles amam as notas, até agora surgiu também, né, a nota de 200 e por aí vai. Mas aqui então, já tive minha pequena explicação. Vamos aqui à questão aqui das escrituras. Vamos lá então. O tema é os anticristos. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Diz o seguinte, a palavra do Altíssimo: Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuí unção que vem do Ruach Kadosh, puro, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi, porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentiram alguns, jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Yahshua é o Salvador? Este que nega ele é o espírito do anticristo, que nega o Pai e nega o Filho. Todo aquele que negar o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio, que em vós permanece o que desde o princípio ouviste, também permanecereis em vós, no Filho e no Pai. Assim é, assim será. Aleluia. Vamos dar sequência. E esta é a promessa, que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procura enganar. Quer dizer, aqui deu um encerramento. Então, irmãos, o que eu entendo dessa mensagem? Essa mensagem, ela é muito profunda, ela é muito tremenda. O nosso Pai Altíssimo está nos dizendo que muitos anticristos têm se levantado. E quem que é os anticristos? Aqueles que negam o verdadeiro sacrifício do Cordeiro. E qual que é o sacrifício? Yahshua Mashiach. Porque negaram o verdadeiro e seguiram, e foi após outro. A mulher foi após outro, está na palavra. Então o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo diz: eu tenho medo que assim como a serpente enganou a Eva e ela foi após outro, eu tenho medo que vocês também vão após outro. E a história se repete, porque na Colossenses capítulo 2 e o versículo 19 fala que as coisas do velho são sombra das coisas que viriam. Então a coisa se repetiu.
A igreja, ela foi após outro. Ela foi após o ídolo de todas as nações. A igreja não aceita Yahshua Mashiach. Elas falam que tudo é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Eu sou Sidney Lopes aqui em todo o mundo. Se eu mudar o meu nome, eu pago muito caro. Não tem como então você trocar o seu nome. O seu nome é todo o globo do universo. Imagina para quem trocou o nome do Altíssimo, alterou as escrituras, colocou fermento nas escrituras. Então, um alto preço a pagar, porque nós temos que seguir o nosso Pai Celestial e obedecer o que está escrito na palavra. Porque o nosso Pai, Ele deseja que nós venhamos ter um coração puro, um coração quebrantado, porque Ele nos diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e só os violentos apodera do reino dos céus, só os fortes conseguem alcançar o reino dos céus. Então, quer dizer, nós temos que ficar firme com o nosso Altíssimo para herdar a vida infinita. Então aqui eu falei Colossenses capítulo 2, mas é no versículo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 26, que diz: o mistério que esteve oculto durante o século das gerações, agora todavia se manifestou aos seus puros. Agora o outro aqui também muito tremendo, que diz, Colossenses capítulo 2, versículo 17, porque tudo isto tem ouvido é sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é o Messias, é Yahshua. Então as pessoas negaram o sacrifício pascual oferecido no madeiro e foi após outro. Então é o que eu li aqui, a história se repete tudo novamente. Então o Altíssimo, ele trabalha sempre com um pequeno grupo. Ele escolhe os dele e faz obras tremendas. Vocês sabem que eu sou uma prova viva que o Altíssimo é na minha vida, porque eu já era para ter só os ossos meus no cemitério, mas o Pai, pela sua benevolência, Ele me alcançou, me encheu do seu perdão, me deu a sua plena luz, me deu o seu conhecimento de ser liberto de toda enganação, de ser liberto de todos os ídolos, porque aqui a palavra é clara, as escrituras, que o Altíssimo, ele não gosta dos ídolos. Nós temos que ter a certeza, a convicção que ele é um, seu filho é outro, e buscar somente ele. Ouve, ó Israel, Yahweh é um, é ele que vocês devem adorar. Então isso é muito tremendo. Nós temos o livre acesso de adorar o Pai, buscar, porque o véu do templo se rasgou no meio certo. Nós não precisamos de nenhum intercessor, não precisamos de nada, porque nós temos o Todo-Poderoso, está no trono, sentado e ouve as nossas orações. Então aqui a palavra diz, tudo que vocês pedindo, crendo, vocês recebereis. Dar-se-vos-á, pedir e dar e será alcançado. Batei e será encontrado. Pois todo aquele que bate, encontra. E todo aquele que encontra, me acha. Então, fica aí a dica, fica todos na Charmaim, na Shalaim do Altíssimo. E com o nosso Pai Supremo te guarde, te proteja e te ilumine e te capacita para vencer todas as tribulações. E vamos continuar firme, porque maior é aquele que está conosco, que está com a igreja, do que aquele que está no mundo corrompido, no mundo das trevas. Assim é, assim será, aleluia. Se Yahweh vivo é conosco, e Yahshua, não temeremos mal algum ao inimigo, porque aquele que está conosco é que tem toda a fonte de sabedoria, de poder infinito, e tem a chave da morte e a chave do inferno e do Hades, está tudo com ele. Então, ele tem o poder sobre a vida e a morte. Ele nos dá tudo. Depende de você tomar uma atitude de seguir ele e negar todos os ídolos da Grécia, os ídolos da mitologia grega, os ídolos cananeus, os ídolos de Baal. Você tem que negar tudo se você quiser fazer parte dos 144 mil que está escrito em Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 14. Então você tem que negar todos os ídolos e não ir após outro, porque
a mulher foi após outro, e a igreja também foi após outro. Então, assim é, assim será. Aleluia. Louvado seja o puro, altíssimo, supremo, todo-poderoso. Fique todos na chalaim do Pai Celestial.